Eu desapareci por quase 2 anos e voltei irreconhecível. E de verdade eu fiz isso. Então, a ponto, tipo, de eu nem. Das pessoas ao meu redor não me reconhecer e eu não acreditar que eu tô fazendo certas coisas que antes eu julgava, tipo, mano, é impossível. A maneira como eu observo a realidade, a maneira como eu percebo a realidade mudou completamente. Antes eu, tipo, eu tinha pensamentos em segundo plano que ficavam rodando na minha cabeça, assim, e que, consequentemente, esses pensamentos que ficavam rodando em segundo plano faziam que eu tomasse certas ações que não condiziam com o que eu queria ser, certo? E esses pensamentos que rodavam em segundo plano, eles sumiram, entendeu? Tipo, eu não consigo imaginar eu como se eu fosse aquela outra pessoa que eu era até um tempo atrás. É, eu quero compartilhar com vocês alguns princípios, alguns aprendizados que eu tive, não só sobre esse tópico de mudança e de construção de identidade mesmo, mas sobre princípios do universo, assim, em geral. Depois de. Opa, peraí, que. Depois de mais de. Aqui, tipo, reflexão pacas aqui, porque, tipo, aqui. Isso aqui foi no decorrer de 1 ano e meio. Esses são meus diários e tal, anotações. Eu tô com mais um aqui que eu tô. Já acabei ele também, mas eu tô com algumas anotações que eu quero falar com vocês. Mas, enfim. É... Bom, o primeiro ponto, assim, que vem na minha cabeça quando a gente. Quando eu falo sobre mudar a identidade, mudar quem você é, tipo, é que isso é profundo, tá? Tipo, você não vai conseguir fazer essa mudança do dia pra noite. É muito difícil isso, porque temos certos condicionamentos, a nossa mente foi condicionada a certas coisas que precisam ser descondicionadas. Eu não sei se essa palavra existe, mas, enfim, você precisa cortar esse condicionamento da sua mente, certo? E elas têm algumas condições que estão tão enraizadas em você que se tornam crenças limitantes que você tem, sobre certas verdades que não são verdades, tá? E a maneira que você muda isso, que é, pô, pra te dar um contexto melhor, tudo que quando você escuta a palavra sobre mentalidade, o que significa mentalidade? Mentalidade não é nada mais, nada menos que a maneira como você percebe a realidade. Tá, então quando o pessoal fala, muda a sua realidade, muda a sua mentalidade, o que eles querem dizer basicamente para você mudar a maneira como você percebe a realidade. E como você percebe a sua realidade, vamos falar primeiro sobre o ponto de como que você percebe a realidade ao invés de como que você percebe a si mesmo. Para você mudar a maneira como você percebe a realidade, mudar realmente o seu mindset, a sua mentalidade, você precisa consumir as coisas certas. Você precisa, e depois disso, depois de consumir as coisas certas, você precisa se autoconhecer. A gente vai ter uma longa conversa aqui, mas o ponto é, para você mudar a sua mentalidade, você tem que mudar os seus inputs, você tem que mudar o que você consome. Isso foi uma coisa que eu aprendi, tá, pessoal? Tipo, depois de muito tempo, eu comecei, tipo, igual você, tipo, primeira coisa era, o que eu preciso fazer? Melhores hábitos, melhores disciplina, tananã. E eu fui, tipo, só aprofundando cada vez mais e mais e mais nesse nível de desenvolvimento de caráter mesmo, de informação. Foi só aprofundando, aprofundando, aprofundando até eu chegar, tipo, em neurociência, filosofia, esses assuntos, assim, mais densos, assim. Mas o que eu quero dizer é que, tipo, você tem que tomar cuidado com o que você coloca na sua cabeça, porque você é aquilo que você consome. Esse é o primeiro princípio, tá? E esse é todo o que você escuta do barulho aí de mentalidade que tem na internet. Que é basicamente isso, você tomar cuidado com o que você consome, com o que você acredita ser verdade, com o das pessoas que você acompanha, do que você escuta no dia a dia, daquela diálogo que você tem na sua cabeça, dia após dia, o que está acontecendo ali, porque para você ter esse pensamento que você está tendo, essas ideias que você está tendo, essa percepção que você está tendo, você precisa consumir alguma coisa, certo? Então, eu uso esse exemplo, tipo, de você, a gente tem duas pessoas, certo? Nós temos duas pessoas, uma criança e um adulto. Eles estão subindo um morro. Estou subindo um morro, normal, um morro bem íngreme, assim. E pra criança, o morro, ele é, tipo, 2 vezes mais íngreme. E pro adulto é só um morro, certo? Então a criança vai lá e fala pro adulto, pô, você tá muito cansada, não consigo subir esse morro, é muito alto, tananã, tananã, etc. E o adulto vai lá e fala, vira homem, tipo, vai logo, anda aí, sobe esse morro logo, para de chorar, para de chilique. Aí a criança vai, sobe o morro com muita dificuldade, tananã, e enfim, no final das contas ela sobe o morro.
Depois de alguns anos, essa criança volta, ela cresceu e ela, ela passa pelo esse mesmo morro e fala, puta merda, esse morro era realmente pequeno, eu tava só inventando baboseira, eu tava só sendo... Eu não sabia, mas o ponto é que o morro era realmente grande, mas pra ela, naquela situação que ela tinha, a percepção que ela tinha dela e do morro, era um morro grande. Só que só depois da experiência, que é uns tipos de input que você pode ter pra você mudar a forma como você percebe a realidade, a experiência, que ela foi conseguir perceber isso, entender isso, entendeu? E só pra explicar esse conceito de percepção pra você. E pra você tomar cuidado com o que você consome, tá? Fazer uma curadoria aí de conteúdo que você consome e tal, porque isso vai determinar quem você vai se tornar como pessoa. Isso vai determinar como vai ser a sua identidade, essa sua nova identidade. Entendeu? E tipo, eu vou ser sincero, eu não tive nenhum plano mestre assim, eu vou ser isso, eu quero ser isso. Claro que eu tinha algumas metas e tal. A maioria delas eram irrealistas, tipo, eu quero ser milionário até os 19, 18, enfim. Mas é necessário, você precisa dessas metas, certo? Mas é você fazer essa curadoria de conteúdo e começar a verificar a fonte do que você está consumindo, porque isso vai. Eu não consigo enfatizar o quanto isso é importante para você, tá? Nessa sua fase de construção de uma nova identidade, tá bom? Então, bom, até aqui a gente tem. Você precisa estar com nojo da situação que você tá atualmente, você precisa esperar ter a água batendo na sua bunda para você ter a mudança. Somos seres humanos, isso acontece. E depois você precisa fazer a curadoria de conteúdo que você está consumindo. Tem que consumir conteúdos de maneira intencional. Verifica a fonte das coisas que você está consumindo. Tipo, você vai ver um Reels, por exemplo. Eu, pessoalmente, não consumo Reels, não consumo TikTok, eu não consumo nada disso. Porque eu sei a intenção do pessoal por trás disso. Eles não tem como você, tipo, receber um valor, tipo, de verdade, um valor que vai resolver algum problema na sua vida em um vídeo de 30 segundos. É impossível, tá? E eu trabalho com isso, então sei as estratégias que o pessoal usa para fazer, enfim. Então eu não vejo isso. O que eu vejo é tipo conteúdo long form, tipo de pessoas que eu falo, caramba, eu quero ser igual ela um dia. Mas a maioria dos conteúdos que eu consumo para te dar uma direção é tipo de fora. Tipo, autores de livros que eu gosto. Eu vejo tipo, todos os conteúdos dele, tipo long form e tal. Podcasts, enfim, bem long form mesmo, tipo coisa de 5, 7 horas. 5 não, né? Exagerei. Mas 4, 3 horas ali de conteúdo de podcast deles e tal. Porque eu aspiro ser como eles, entendeu? Em algumas partes da vida. Então é isso, tá? Para você mudar a sua identidade, assim, você tem que consumir as coisas certas e esperar a água bater na sua bunda. Pô, e o outro ponto que eu quero compartilhar com vocês, e isso é mais sobre o lado do mundo, do universo, assim, em si, é que isso vai demorar para vocês entenderem, mas eu quero que vocês pratiquem esse exercício de que o mundo é um espelho da sua relação com ele. Então, assim, se você quer ser uma pessoa de respeito, que as pessoas respeitam, que as pessoas gostam de estar perto, trate as pessoas com respeito. Vê maneiras de você prover valor para as pessoas que estão ao seu redor. Porque assim o mundo, o mundo em si, as pessoas, né? Elas vão contribuir com isso também pra você. Vai voltar pra você. Entendeu? Tipo, esse negócio de manifestação e tal é meio confuso. Mas você tá consciente disso na sua cabeça, tipo, de que o mundo é um espelho da sua relação com ele. Você não vai, tipo assim, voltando ao ponto da percepção da realidade que a gente tem, você não vai deixar aquele pensamento em segundo plano ditando como que você deveria ver as coisas de uma maneira negativa, por exemplo. Porque se a minha relação com o mundo é um espelho da minha relação com ele, é um reflexo da minha relação com ele, por que eu vou vou ver as coisas de uma maneira negativa? Certo? Assim, por que eu vou estar olhando pra uma situação porque a gente tem duas abordagens, certo? Quando acontece alguma coisa, a gente pode tomar o lado negativo ou o lado positivo. Por que caralhos, por que carambas, desculpa o palavreado, mas por que caramba eu iria tomar o lado negativo? Por que não só observar os pontos positivos que tem nisso? Porque isso vai ser o que eu vou receber. Tudo se resume à sua percepção da realidade. Então, e foi isso uma das maiores realizações que eu tive depois de desaparecer e voltar irreconhecível ali, tá? E quando você desaparece, assim, você começa a entender que, tipo, a única opinião que importa sempre foi a sua. Entendeu? E a gente vive num mundo de barulho e tal. Todo mundo tentando chamar a atenção.
da sua cabeça e tal. Você não consegue dar espaço pra sua mente realmente conectar os pontos, criar planos, traçar metas que são autênticas pra você mesmo. E você acaba seguindo metas de outras pessoas. Porque você não dá espaço pra sua mente. Entendeu? E é por isso que eu acho que é necessário que você desapareça por um tempo.